Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Cidades. Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse espaço que a gente abre ao diálogo e sempre trazendo alguém que é relevante nessa nossa região metropolitana de São José do Rio Preto. Alguém que vem fazendo aquele trabalho importante, aquele trabalho legal. E desde já eu quero agradecer a sua audiência que vem nos acompanhando, vem nos assistindo nas entrevistas anteriores e toda segunda-feira às 8 da noite uma nova entrevista para você. Vamos falar um pouquinho do nosso entrevistado de hoje? Ele é natural de Jales, é o filho mais velho de 3 irmãos, estudou Direito na Unesp de Franca, onde também fez mestrado, depois cursou História em Fernandópolis. Ele se tornou muito conhecido em 2005 em todo o país pelo chamado toque de recolher. Hoje é um dos juízes mais atuantes que a gente tem aqui no interior de São Paulo. Eu estou falando do Dr. Evandro Pellarin, que é o nosso convidado. Doutor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Entre Cidades. Ô Fernando, imagina, alegria toda nossa, um prazer reencontrá-lo e vamos lá. Doutor, primeiro uma dúvida minha. Como é que o senhor dá conta de tanta coisa que o senhor tem que fazer no dia a dia? Olha, Fernando, às vezes eu mesmo me pego me perguntando como eu dou conta, porque realmente é muito cansado, é muito estressante, muito pesada a rotina do juiz, né? Fora os processos que consomem, porque nós precisamos ler, né? Ler bastante. Claro que com o tempo, eu já tenho mais de 25 anos de magistratura nessa profissão, né, de juiz de direito, então a gente já vai ficando muito rápido para ler também, né, já vai lendo por blocos, né, e a concentração total, você vai aprendendo algumas técnicas, mas é muita leitura, né, não só de processo, nas pesquisas, então os processos já consomem muito, né, e a vara da infância e juventude, a gente, né, entre nós, inclusive os juízes, a gente sempre fala, né, na linguagem da molecada, é uma vara diferentona, né, porque a própria lei exige do juiz uma atuação fora do processo muito grande, né? De atenção às pessoas, à rede, etc. Então, de fato, é muito pesado. Às vezes, eu mesmo me pego perguntando isso, Fernando, e nem sei como que às vezes dá conta. Doutor, só para a gente voltar um pouquinho aí no passado. O senhor já foi advogado, trabalhou em São Paulo, também foi professor universitário no Mato Grosso do Sul. E de onde surgiu a vontade de ser juiz? Sempre foi? Sempre teve essa vontade ou não? Não, Fernando, não. Eu entrei muito jovem na faculdade, né? Muito jovem, 17 anos, me formei aos 21, 22, né? E desde o começo na faculdade, sempre estudei bastante na faculdade, né? O período que estava lá era para estudar, então tinha que estudar. Não tinha nenhum plano para a vida, não. Acho que meu plano inicial era voltar para minha casa com os meus pais, a minha família, né? Eu gosto muito de estar entre eles. Mas aí acabei arrumando um trabalho em São Paulo, trabalhei numa editora chamada Revista dos Tribunais. E lá comecei a advogar também e dar aula, né? Ser professor. Então tinha 3 empregos, né? Durante o dia. Em São Paulo aquela loucura, né? Tem que acordar de madrugada para dar conta dos 3 empregos. E estudando nesse meio do caminho. O concurso que apareceu, eu fiz esse concurso do Ministério Público, mas como esse estava mais na frente, acabou dando certo. Naquela época se admitia posse muito cedo, então tomei posse com 24 anos e aconteceu, não era nenhum sonho, não. E com 24 já veio para Fernandópolis? 24 para Fernandópolis, só que eu era juiz substituto, então eu não era titular de nenhuma vara, né? Então eu ficava rodando o estado, né, quando chamado. Então cobri vários lugares, fui para Guarulhos, fui para Teodoro Sampaio, Rosana, Araçatu. Aquela região lá onde sem terra pegava muito naquela época. Fiquei 1 ano, né, andando, cobrindo vagas. O juiz substituto é aquele que cobre vaga dos titulares que estão em férias, né, e tal. E aí fui para Estrela do Oeste, onde fiquei lá 7 anos e meio, né, depois Fernandópolis, quase 11 anos. Doutor, a sua atuação em Fernandópolis, ela sempre chamou muito a atenção. Como o senhor mesmo disse, o senhor sempre foi um juiz diferentão, né? A vara permite, né? Porque o senhor sempre tomou decisões assim muito acertadas e que a população sempre gostou demais. É claro que a gente tem uma minoria que não gosta, né?
Porém, o senhor sempre foi muito abraçado pelas pessoas. E isso te fez se tornar um juiz muito popular. Se você perguntar hoje para Rio Preto, fale o nome de um juiz, Evandro Pelarin. E aí, a gente teve em 2005 essa história do toque de recolher. Me conta como que foi isso. Olha, Fernando, tem coisas que a gente não tem controle, né? A gente acha que tem controle sobre as coisas, mas não tem, né? Eu trabalhei muito tempo em Estrela do Oeste, uma cidade pequena, uma comarca pequena, e quando cheguei a Fernandópolis, logo no primeiro mês, eu recebi a visita de vereadores que foram até a minha sala solicitar providências da Justiça em razão de um fato que para eles era muito relevante na cidade, que era a presença de menores de 18 anos nas ruas, altas horas da noite, principalmente com bebidas alcoólicas, de modo ostensivo, né, na avenida principal da cidade, onde se reuniam os jovens, né? Então, olha, doutor, lá tem maiores de 18 anos, mas tem muitos menores, crianças inclusive. E ali, enfim, eu pedi uma ajuda da polícia, do Ministério Público, da OAB, enfim, vamos lá, no sentido da polícia ir lá verificar com o Conselho Tutelar. E, de fato, se constatou muitas crianças, muito adolescente, não havia assim, parece que os pais perderam a impressão que eu tinha, né, aqueles pais, um pouco da referência do dever de cuidado dos filhos. Nós começamos ali a trabalhar sistematicamente no Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito, né, que a criança em situação em risco, a primeira providência que deve ser feita a ela é encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, ponto. Então, o que nós fazíamos era isso. Então, o Conselho Tutelar, né, ia lá, encaminhava essas crianças para os pais, levava até o Conselho de madrugada. E o que eu fui fazer até para eu entender melhor o problema e o que eu ia fazer? Eu ia antes do Conselho sair na rua às noites, finais de semana, né, pedir para eles sempre fazer uma palestrinha de 5 minutos, vamos lá cuidar das crianças, não vai correr atrás, não é bandido, não precisa algemar, né? Crianças precisam ser orientadas, os pais, então vamos tratar com educação, pelo nome, não é atitude policialista, que também para os policiais. E geralmente eu voltava ali por volta das 2 da manhã, eles ficavam atentos, eles voltavam de madrugada no conselho para conversar com os pais. Está precisando de alguma ajuda, nós temos as oficinas. Isso foi, Fernando, uns 7 anos assim, trabalhando dessa forma, né? Foi muito rico para mim, experiência de vida, né? Conversar com pais, acompanhar alguns casos, né? Então, já aconteceu muitas coisas interessantes para mim de experiência, que é muito bonito. Eu sinto muito bem quando eu encontro, às vezes, algum jovem que conversou comigo, algum pai. Já aconteceu na rodoviária de São Paulo. Uma vez eu estava lá na rodoviária para pegar o trem, o ônibus para Rio Preto. Sentou do lado uma moça, a moça olhou para mim, o senhor é o doutor Evandro? Sim. Doutor Evandro, uma vez o senhor conversou comigo em Fernandópolis, o que é isso? Nossa, né, ela contou, tinha medo e tal, mas olha, hoje eu estou fazendo odonto aqui, sabe, bacana, e começamos a conversar, que bacana. Então essas coisas trazem uma coisa positiva. Então foi assim, Fernando. É claro que aí a imprensa deu uma atenção especial, aí o pessoal de... Saiu em tudo que é jornal. Aí o pessoal deu um nome a isso, né, como você falou, mas a decisão judicial ela não tem nome, né, a gente vai trabalhando. Então, em cima desse nome virou toda essa polêmica, né? Mas o nosso trabalho da justiça, a gente respeita demais a imprensa, né? Eu particularmente sempre respeitei, jamais vou me interferir, brigar com a imprensa, não é meu papel isso. Eu vou fazer o meu trabalho, né? Então, continuei fazendo o meu trabalho normalmente. A imprensa gosta de um nome, doutor. Isso eu posso te falar. Toque de recolher, maníaco do parque, a gente sempre tem um nomezinho ali para dar, para virar referência. E virou referência para outras tantas cidades, esse projeto que o senhor fez, não? Mas a imprensa ajudou demais, né? No nosso caso lá está muito, né? Ajudar a conscientização, ajuda até hoje, né? A propalar o direito, aquilo que está na lei, né? Orientar os pais cuidar mais dos filhos, está na lei, né? Não é eu que penso isso, está lá na lei brasileira que os pais têm que cuidar dos filhos até os 18 anos, tê-lo consigo, saber onde vai, com quem anda, isso tudo está na lei, né? Não inventamos a roda, não. Apenas nós achamos, né? Digo nós porque não só eu, a equipe toda, né? Nós achamos, como aqui em Rio Preto, que nós não estamos precisando de mais leis, nós precisamos de cumprir as que tem aí, né? Então, nosso desafio é cumprir a lei que está aí, né? Mas olha, o doutor Evandro está sendo até humilde demais, que não inventou a roda, nada disso, mas outras mais de 100 cidades eu tenho notícias aqui de que copiaram esse projeto que vocês estavam desenvolvendo. Ou seja, foi um projeto que virou um espelho. Esse jeito de trabalhar, né, Fernando? Eu acho que se é possível a gente dizer alguma coisa de
vou falar inédito, não é isso, mas é dessa união entre todas as forças do Estado, da comunidade, para trabalhar de uma forma sistemática, com energia, né, com vigor, com vontade. Talvez seja isso que tenha, né, sido a diferença. E aí o senhor veio para Rio Preto em 2015? 2015. 2015. E doutor, aqui a gente tem visto a sua atuação, é claro, muito ligada no combate às drogas, a gente tem visto a sua atuação também nas escolas, os professores amam o senhor, eu posso dizer porque eu já entrevistei vários professores, porque o senhor tem um combate também muito sério ali. Peraí, aluno não faz o que quer exatamente na sala de aula, não grita com o professor, tem limite, tem respeito. Como é que é esse trabalho, doutor? Eu sempre, desde Estrela do Oeste, né, eu sempre ia a escolas a convite, né, sempre quando convidado fui, fazia de tudo para marcar, enfim, estou com a agenda até o final do ano, por exemplo, praticamente lotada com escolas, né. Eu até coloquei no meu currículo Lattes palestrante, né, porque, na área da infância, porque a minha dedicação eu faço às escolas, né. É evidente que o juiz jamais, no meu caso, né, falo por mim, jamais se cobra, né? Isso aí é um serviço que nós temos que fazer, que faz parte da minha profissão, né? Então eu sempre atendo as escolas. Então eu fiz isso a vida inteira, não tenho experiência larga com as escolas. Então, além da legislação prever a importância da figura do professor, que eu acho que vem ao longo do tempo sendo retirada, vem sendo diminuída, embora assim, da boca para fora a gente vê muitas vezes falar, né, vamos valorizar o professor, mas eu percebo que às vezes isso é muita espuma, sabe? Fica muito na superfície. Mas eu acho que é nosso dever, pelo menos da justiça, confirmar essa valorização, que não é algo sentimental, é algo que tem que ser materializado, com ações efetivas para tornar o professor o centro ali da educação. Estava num debate esses dias sobre escola, falando sobre essa questão dos celulares, esse momento que nós passamos aí. Eu vejo assim, a pedagogia clássica, os professores com quem eu converso, não abandonaram a figura do professor e dos alunos. Nada substitui isso ainda para o aprendizado, principalmente ensino fundamental e médio. Aliás, isso não é de agora, isso é desde a Grécia Antiga, né? Então, não vai ser uma pedagogia do ontem que vai tirar uma experiência humana dessa aí. Então nós precisamos valorizar o mestre, né? Então, acho que o mínimo que tem a fazer é aplicar a lei. E a lei fala que o professor, é uma linguagem que a gente coloca ali para os pais principalmente, né? Bem simples para entender, o professor é a autoridade máxima na sala de aula e ponto. Tem que discutir muito a partir daí. E aluno que não respeitar, o aluno tem que bater um papo com o pelarinho. A gente sempre estimula o seguinte, isso não significa dizer que tem que se implantar um autoritarismo, sabe, também é muito difícil no Brasil você sintonizar uma coisa, né, e geralmente ou vai para um lado ou vai para o outro, né, ou vai no mar ou vai na terra. Na praia é difícil ficar, né, mas a gente tenta trazer para a praia. O que significa dizer professor é autoridade? É o professor que coordena a aula, é ele que vai determinar o rumo da aula, é ele que vai autorizar o aluno a sair da aula, é ele que vai falar para o aluno abrir o caderno e copiar, essas diretrizes para a disciplina. Não existe educação sem disciplina, sem silêncio, né? Então é isso que a gente tenta colocar na sala de aula. Aliás, é isso que está na lei, né? E aí você deve estar se perguntando assim, nossa, isso já é muito. Não, para ele não. Porque o doutor Evandro Pelarin, ele comanda atualmente o Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua. A gente sabe que tem a sociedade, a gente sabe que tem um trabalho muito bacana do Dr. Júlio Tanoni, que é defensor, a gente sabe de tudo isso e aí o senhor resolveu abraçar mais essa causa, doutor? Então, Fernando, além da vara da infância, eu trabalho também desde 2015 com as unidades prisionais. Então, eu também trabalho nas execuções criminais, eu e mais 2 colegas. Então, todos os presos na região de São José do Rio Preto, são 7 unidades prisionais que nós temos, que estão no regime fechado ou semiaberto. Eu e mais 2 colegas cuidamos dos processos, então progressão de pena, etc. Visitar as unidades prisionais, conversar com os presos, enfim. E nessa experiência nós identificamos lá muitos presos que terminam o cumprimento da pena e romperam os vínculos familiares e vão para as ruas. Então, na nossa região aqui é uma quantidade muito grande de presos que acabam vindo e ficando nas ruas, são os egressos, né, que a gente chama do sistema prisional. E quando o município nos convidou,
para participar dessa frente aí, evidentemente, eu disse ao prefeito, um chamado do chefe do executivo, todo cidadão tem que estar disponível, né? Eu acho que, independentemente, no meu caso, sendo juiz ou não, tem que atender, nós temos que nos unir, né? Fazer essa força. E também, claro, e aí fui pesquisar a lei, nós temos uma resolução do CNJ que institui a Política Nacional Judicial para pessoas em situação de rua. E lá tem um capítulo só sobre infância e juventude. Então também encaixa na vara da infância e juventude e na atuação dos presídios. Então tudo isso confluiu, né? Eu acho, às vezes, que é uma confluência para eu trabalhar. Então, se tem essa confluência para trabalhar, vamos trabalhar, né? Então, nós estamos aí nessa jornada aí há uns 9 meses, né? Como você citou, principalmente junto com o Dr. Júlio, que é meu parceiro de primeira hora nessa batalha aí, além do município e outros atores, né? Doutor, a gente sabe que é muito difícil, né? Uma linha muito tênue entre ser um juiz, e a gente, quando tem a figura de um juiz, a gente já imagina a toga e tudo mais, aquela figura séria, e ser uma pessoa extremamente acessível, porque o senhor é uma pessoa acessível, né? Sempre simpático. Conheço o doutor Evandro há muito tempo e, assim, sempre com o mesmo carinho, atenção com as pessoas. Como é que é trabalhar nessa linha tão tênue assim? Então, Fernando, eu confesso, né, essa pergunta já me foi feita de uma outra tonalidade, mas é interessante, porque eu confesso que eu nunca me parei para refletir sobre isso, né? Nunca vi nada, honestamente, de diferença no que eu poderia ser ou deveria fazer. Eu sempre achei que natural que a gente tem que, como servidor público, e aí talvez seja o jeito pessoal mesmo, né? Atender as pessoas, quem quer que seja que nos procure. Até porque lá na Lei Orgânica da Magistratura, que é a lei que nos coordena, né? No artigo 35, eu guardo tudo, né? Lá está escrito deveres do juiz, né? Primeiro, cumprir a lei e obrigar que os outros a cumprem. Então, chatão da história, né? Tem que ficar. Mas lá está escrito assim, atender aqueles que o procuram, principalmente em situação de emergência e urgência, né? Então, está na lei também, né? Eu tenho que atender, né? E eu me lembro quando eu estava lá em São Paulo, na Escola da Magistratura, depois de tomado posse, me lembro de um desembargador, velhinho, já para sair, já aposentado, e lá dando aula para os juízes mais novos, e ele disse isso para todos nós lá, nós éramos em 40, né, que tomamos posse. Ele disse, olha, vocês têm que atender as pessoas, o cidadão tem que ser atendido, a justiça tem que ser acessível não só no processo, mas o juiz tem que ouvir, paciência, tolerância. Eu me lembro que até ele contou, para ser juiz você precisa ter paciência, tolerância, senso de humanidade, ouvir, capacidade de engolir, né, de não se fazer daquilo que você pode dispor para prejudicar nenhuma pessoa, você tem que aliviar a dor do outro. Ele falou, mas aí ele chegou no final e falou, e se souber um pouquinho da lei, ajuda. Né? Então é mais ou menos isso. Doutor, algum projeto vindo aí? Algum trabalho com, de repente, os municípios aqui da nossa região? A nossa comarca, aqui em São José do Rio Preto, ela abrange Ipiguá, né? Então estão sob a mesma jurisdição. Ipiguá, Badibacite, Guapiaçu, Cedral e Uchoa. Então são esses municípios que nós atuamos. Eu não tenho competência jurisdicional sobre outros municípios, a não ser esses, né? Então é limitada territorialmente. Então, só que São José do Rio Preto, pelo seu tamanho e população, ele acaba nos absorvendo muito, né? Então, a gente acaba ficando com uma dedicação quase toda voltada para Rio Preto, mas a gente não, né? Estava há pouco tempo em Cedral, né, a Guapiaçu, enfim, então a gente tenta atender a todos. Mas o que nós ultimamente estamos mais focados, que tem sido a nossa energia na vara da infância, é com a questão das escolas, né? Então nós já temos vários projetos em andamento, né, há muito tempo, aliás, não foi essa crise, né? Faz tempo que nós já temos projetos consolidados em andamento. Mas agora, a nossa novidade para segunda, dia 8, né, é um seminário que nós vamos fazer lá no Teatro Paulo Moura, né, que nós estamos promovendo. Quando eu digo nós, é nós mesmos. A vara da infância é um conjunto de profissionais, né, eu, psicólogos, assistentes sociais, enfim. Nós estamos promovendo sobre a cultura de paz no contexto escolar.
né? Então nós estamos trazendo, eu convidei um colega meu do Conselho Nacional de Justiça que está vindo aí para falar sobre isso. Nós vamos apresentar algumas coisas que estão em andamento junto com as escolas, né? Então nós vamos aproveitar essa manhã para discutir isso, porque é um momento crítico que nós passamos aí e nós precisamos conversar um pouquinho mais sobre o que é a cultura de paz, né? Doutor, e falando em cultura de paz, a gente vê hoje até cursos, né, universidades oferecendo cursos de cultura de paz. Eu trabalhei muito de perto com o pessoal da Favela Marte e ali a gente desenvolveu, capacitou, na verdade, pessoas com cultura de paz. Isso hoje é extremamente importante, principalmente no momento que a gente vem vivendo, né? É sim, Fernando, porque é o seguinte, todos nós, né, e a comunidade como um todo, sofremos várias influências no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, de uma série de fatores. Entre esses fatores, um fator cultural, né? A cultura é algo extremamente importante, relevante na formação do nosso caráter, do nosso sentido e às vezes até imediatamente no nosso comportamento. E o que a gente vê nas escolas? As crianças, né, e os adolescentes principalmente, absorvendo uma cultura que no Brasil ela é muito difundida pela música, que acaba ou incentivando ou fazendo apologia da violência, da objetificação do corpo da mulher, da desvalorização do feminino, tornando é uma cultura musical que exalta a misoginia, que coloca o centro das relações o dinheiro, né? E hoje nós observamos muitos meninos influenciados por isso, né? Então nós não temos censura, ainda bem, no Brasil, mas nós também não estamos impedidos de criticar essa cultura e nós muito menos impedidos de promover uma cultura de paz, né? Se quiser pegar a melodia de uma música dessa e converter, né? Até porque tem muitos músicos nesse ambiente também que promovem uma música assim. Então nós temos que, eu só estou dando um exemplo, né? Quer dizer, são vários, temos desagregação familiar, nós temos que melhorar a qualidade do ensino, etc. Um monte de coisa, não estou citando um. Então, nós temos que lutar contra isso. E como é que nós temos que criar essa percepção de pertencimento do aluno à escola, da importância da escola para o aluno, da importância da escola para a cidade. Nós não podemos esquecer que a escola é o único organismo numa cidade inteira que agrupa ao mesmo tempo a maior quantidade de pessoas em desenvolvimento. Isso é muito significativo, tá? Nós temos que ter uma atenção muito especial com as escolas, né? Então é isso é só um critério, né? Para não alongar muito, mas tem muito aí para desenvolver. Agora eu vou fazer aquela perguntinha. Alguma mensagem para os pais, para os professores, para alguém que o senhor acha que mereça? Eu acho que todos nós temos que ter essa percepção da paz, da tranquilidade, do cuidado, da proteção. Sempre entender também que proteger é dizer não, né? Não é só sim, é dizer não. É um caminho aí grande para trilhar. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Como eu disse, eu conheço o Dr. Evandro há muito tempo e assim, sempre essa pessoa doce, sensata e muito acessível. Então, Dr. Evandro, ele realmente é fora da curva. Te agradeço pela sua participação e eu quero te lembrar que toda segunda-feira, 20h, tem uma entrevista novinha, aquele cheiro de novinho indo para o ar para você. E outras informações você acessa no nosso portal, jornalentrecidades.com.br. Não perde não, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.